Aprendendo com as provações. Vamos analisar hoje a justificativa número 60 para a ocorrência de provas em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para que aprendamos que a obediência a Ele e a Sua palavra traz, sim, bênçãos. Mesmo contrariados, precisamos ser humildes e obedecer às ordens do Senhor, pois essa obediência certamente resultará em bênçãos incríveis para nós e para outras pessoas do nosso convívio. Verso bíblico pertinente. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei a rede. Lucas 5, verso 5. Algo realmente desanimador é o retorno de uma noite de pescaria sem que haja peixes no barco. Mas isso fica ainda mais grave quando quem passou a noite em busca de peixes depende deles para sobreviver, ou seja, quando são pescadores profissionais. Esse era o caso de Pedro e de seus companheiros. Imagine o que significa passar uma noite inteira no mar e voltar sem um peixinho sequer. Isso é uma prova difícil de suportar. Há muitas questões envolvidas, contas a pagar, clientes a atender, familiares a sustentar, enfim, compromissos sérios a serem atendidos. E para aumentar ainda mais essa aflição, ter que lavar e organizar as redes que sequer renderam o sustento do dia. Realmente um amanhecer entristecedor. Mas ocorre que o próprio Jesus estava dirigindo toda essa situação, permitindo que não houvesse pesca naquela noite. O que estava para acontecer era algo maravilhoso demais e que requeria uma situação bastante reflexiva por parte dos pescadores ali presentes. Eles deveriam entender a solenidade do que lhes seria dito e a grandiosidade do convite que lhes seria feito. O fato de não ter havido pescaria naquela noite árdua de trabalhos deveria levá-los a considerar a vida com suas dificuldades como algo que pode melhorar e que pode ser transformado se houver a presença do Senhor. Pedro e os demais pescadores poderiam ter se sentido ofendidos com a ordem de Jesus de lançar as redes novamente ao mar, já que eram pescadores experientes, e poderiam ter zombado de Jesus por suas palavras, poderiam ter simplesmente ignorado ao Senhor e se dirigido para casa, mas preferiram obedecer. Certamente perceberam no Senhor algo de divino. Era um desafio e tanto. Tinham que novamente avançar um pouco o barco para o mar, tinham que colocar as redes limpas novamente na água, tinham que deparar-se com uma possível situação de constrangimento por causa das pessoas que ali estavam na praia, vendo o barco vazio, e ainda por causa dos outros pescadores de outros barcos que já sabiam que eles estavam sem um peixe sequer. Muitas vezes é assim que o Senhor age em nossa vida. Ele nos dá ordens que parecem totalmente descabidas ao nosso ver, pois tudo indica que não há lógica em se fazer o que ele está pedindo. Mas, se há algo que não faz diferença para o nosso Deus, é a lógica. Quando ele quer salvar, ajudar, amparar e suster, socorrer e resgatar, nada o fará recolher sua poderosa mão. Agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43, 13, última parte. Pedro poderia ter se negado a atender ao pedido do mestre, e se houvesse feito isto, talvez não o teríamos como um dos maiores apóstolos. Talvez não teriam suas cartas sido juntadas ao cânon bíblico,
e nem os relatos de suas maravilhosas experiências. Sim, aquela era a ocasião da escolha ou não de Pedro como um dos discípulos e, graças a Deus, ele optou por obedecer. Os resultados da sua escolha? 1. Um milagre, uma pesca jamais vista. As redes iam se rompendo ao ponto de outros barcos virem para recolher a imensa bênção ali recebida. 2. Alimento para muitas pessoas. 3. Pessoas maravilhadas e convertidas ao Senhor. 4. Discípulos agregados ao ministério do Messias. 5. Pedro confessando sua indignidade e a crença de que estava diante de alguém divino. Disse ele: Senhor, ausenta-te de mim, pois sou um pecador. Um olhar mais ao futuro revela ainda outras bênçãos que só foram possíveis porque Pedro decidiu obedecer àquela ordem estranha do Senhor de lançar as suas redes ao mar novamente depois de uma noite sem sucesso na pesca. Primeira bênção. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 37-41. Segunda bênção. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3, 6. Terceira bênção. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Atos 3, 12 e 4, verso 4. Quarta bênção. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E, quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Atos 12, 7-10. Quinta bênção. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Atos 5, 15 e 16. Sexta bênção. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e, vendo a Pedro, assentou-se. Atos 9:40. Sétima bênção, envolvendo Pedro. E achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Atos 9, 33 e 34. Sim, estas e muitas outras bênçãos surgiram através de Pedro, porque naquela ocasião ele disse sim ao Senhor Jesus. Todos aqueles milhares de peixes que foram pescados por Pedro e seus colegas
representavam a essas pessoas que, de uma ou de outra forma, foram alcançadas pelo Senhor, através do ministério desse santo homem. Milhares de conversos e muitas pessoas curadas e libertas por Pedro. Ele deseja fazer o mesmo através de mim e de você também. Não deixe passar essa oportunidade, assim como Pedro não deixou passar a sua, quando o Senhor o procurou e o convidou. Basta crer, confiar e obedecer. Uma pérola de esperança para você. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmo 136, 1. Peço que você compartilhe esta mensagem agora mesmo com muitas e muitas pessoas, para que também elas venham a obedecer ao Senhor e receber as grandes bênçãos que Ele lhes tem reservado.